Real, genuína, verdadeira. O que a gente quer dizer quando a gente diz que uma obra de arte é autêntica? Uma pintura falsificada, por exemplo, não será inautêntica em todos os aspectos? Uma falsificação de um Vermeer, feita por Han van Meegeren, é ao mesmo tempo um Vermeer falso e um Magritte autêntico. O Vermeer, caso você não saiba, ouvinte, é o cara que pintou aquele quadro da garota com brinco de pérola. É uma moça de amarelo olhando para trás, assim, que tá com um brincão de pérola. E esse malandro aí é um holandês que falsificou as pinturas dele tão bem que na Segunda Guerra Mundial chegou a ser acusado de colaborar com os nazistas. Para provar que vendeu obras falsas, teve que pintar na frente da cor e aí não ser condenado à morte. A maneira como a distinção autêntico e inautêntico se dá depende muito do contexto. Por exemplo, Mozart tocado num piano de cauda moderno pode ser considerado inautêntico, se você for pensar numa outra performance onde ele é tocado num piano do século XVIII, mesmo que as notas sejam autenticamente de Mozart. Uma performance de Shakespeare, que se esforça para recriar práticas, valores e sotaques de produção elisabetanos, seria até certo ponto autêntica, mas ainda pode ser inautêntica no que diz respeito ao fato de usar atrizes para os papéis femininos em vez de meninos, como seria naquela época. A autenticidade da apresentação é relevante não apenas para cênicas. Os museus modernos, por exemplo, têm sido criticados por apresentar pinturas de antigos mestres em fortes condições de iluminação. Essa luz forte, ela revela muitos detalhes, mas ao mesmo tempo, essa forma de apresentar a pintura é incompatível com a maneira como a obra teria sido apreciada pela sua audiência original. Sempre que o termo autêntico é usado em estética, uma boa primeira pergunta a se fazer é: autêntico em oposição ao quê? Apesar dos contextos amplamente diferentes em que autêntico e inautêntico é aplicado na estética, a distinção tende a se formar em torno de duas amplas categorias de sentido. Primeiro, as obras de arte podem possuir o que a gente chama de autenticidade nominal. Que é a identificação correta das origens, autoria e proveniência de um objeto. Se eu sei se é a obra de Vermeer mesmo ou de Magritte se fazendo de Vermeer. No entanto, o conceito de autenticidade muitas vezes quer dizer outra coisa. Às vezes é uma questão de quão bem um objeto representa verdadeiramente os valores e crenças de um indivíduo ou de uma sociedade. Esse segundo sentido de autenticidade pode ser chamado de autenticidade expressiva. Esse que está falando é Fagner Batalha, o anterior era Pedro Cortá, eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. E hoje nós vamos falar sobre a autenticidade da arte. Um beijo, Cis! As questões de autenticidade mais discutidas normalmente giram em torno da questão da falsificação de obras de arte e do plágio. Uma falsificação pode ser definida como uma obra de arte cuja história de produção é deturpada por alguém. Não necessariamente um artista, né? É, isso aí, para uma audiência específica, normalmente com o objetivo do ganho financeiro. Ou seja, um forjador pinta ou esculpe uma obra no estilo de um artista famoso para comercializar esse resultado como tendo sido criado por esse artista em questão. Cópias exatas de obras existentes raramente são falsificadas e serão difíceis de vender para compradores experientes. Relembrando o que a gente viu lá no episódio de Big Brother Brasil, a falsificação como uma das formas de enganação envolve necessariamente intenção de enganar por parte do falsificador ou do vendedor da obra. Assim a gente vai conseguir separar falsificações de cópias inocentes ou mesmo de erros de atribuição, né? Sim, só que a vida é mais complicada que as definições e pode rolar de uma cópia honesta mais tarde ser usado como falsificação, mesmo que ela não tenha sido originalmente planejada para ser isso. Por exemplo, um estudante de pintura pode ir lá, cópia para praticar, e um vendedor fraudador pode adquirir esse quadro, falsificar sua origem, adicionando uma assinatura falsa ou falsificar, sei lá, o certificado para passar ela como se fosse uma original. A linha entre cópia e falsificação não é simples. Se vocês lembrarem bem, é o mesmo problema que a gente viu no programa sobre o Big Brother Brasil. Já o plágio, por sua vez, é um tipo de fraude relacionada, mas logicamente distinto. Ele envolve fingir que as palavras ou ideias de outros são próprias. Os casos mais evidentes de plágio são do autor publicando em nome próprio um texto escrito por uma outra pessoa. Por exemplo, se eu disser que as ideias desse roteiro são minhas, eu estaria cometendo plágio. Afinal, eu li o artigo do Dusson para escrever isso que está aqui. Exatamente. E se ele fizesse isso, correria o risco de ser descoberto. Como o texto já foi publicado, alguém que estuda esse assunto ou já leu poderia apontar a fraude.
Se ele tivesse plagiado um trabalho que está, sei lá, na Biblioteca Secreta do Vaticano, ninguém teria acesso e ele poderia sair ileso. Uma vez que a publicação do roteiro plagiado exporia os conteúdos para a nossa audiência, o plágio é, diferente da falsificação, uma fraude difícil de realizar como ato público, sem detecção. De fato, os atos mais comuns de plágio não ocorrem em público, mas na esfera privada, como por exemplo nos trabalhos que os alunos submetem aos seus professores. Beleza, mas e aí? Qual a necessidade da gente estabelecer a autenticidade nominal de uma obra? Se nós podemos só, sei lá, contemplar a obra e curtir ela. A gente busca explicar como uma obra veio a ser, identificando assim o criador ou de onde ela veio, para entender a obra de arte no sentido mais profundo. Algumas questões que intrigam os apreciadores dessa obra de arte são: o que significou para o seu criador? Como ela se relacionou com o contexto cultural de sua criação? A que gênero estabelecido ela pertencia? O que se poderia esperar que seu público original fizesse com isso? O que eles teriam achado envolvente ou importante sobre isso? Essas questões muitas vezes giram em torno do tema das intenções do artista, né? Que vão fazer parte dessa identidade da obra de arte. Às vezes, essas intenções só vão ser encontradas se a gente olhar o contexto social e o tempo histórico que esse artista está inserido. O contexto externo e a intenção artística estão, portanto, intrinsecamente relacionados. Mas isso não significa que a verificação da autenticidade nominal favorecerá algum objeto antigo ou original em detrimento de um artefato posterior. Pode existir uma escultura romana que é cópia de um original grego mais antigo, que em alguns aspectos é esteticamente melhor do que o protótipo grego. Assim, pode haver cópias de Rembrandt de outros artistas holandeses que são esteticamente mais agradáveis do que os originais. Outro problema é que casos como a falsificação que a gente citou dos Vermeers pelo Magritte não são problemáticos em termos de autenticidade nominal. Há uma divisão perfeitamente clara entre os Vermeers autênticos e a falsificação de Van Magritte. Mas há áreas em que determinar essa questão da autenticidade pode se tornar extremamente complicado. Por exemplo, os Bulu do Zigorô do Norte, de Luzon, Que porra é essa? Tá fazendo magia, Fábio? Tá comprovando aí não, são um povo das Filipinas, aí o eurocêntrico. Por razões culturais, eles esculpiam uma figura guardiã do celeiro de arroz chamado Bulu, que era cerimonialmente tratado com sangue, que produzia ao longo dos anos uma camada vermelha que era parcialmente coberta com um depósito preto de gordura das oferendas de alimentos. Se você nunca viu um Bulu do Zigorô, você pode entrar lá no nosso Instagram, que antes da saída desse episódio a gente publicou uma fotinha aí com dever de casa de que é isso. Lá no @nprecisacopiar. Inclusive é o mesmo arroba em todas as redes sociais e no YouTube. E com a expansão do turismo, esses ídolos começaram a ser comercializados entre os turistas e para a venda em exposições internacionais na década de 20. Tajiling produzia figuras Bulu tanto para as famílias locais usarem nos seus celeiros, quanto para serem comercializadas com os turistas. Bulus ainda são usados tradicionalmente hoje, mas a produção especializada deles cessou após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, se um local quiser um bulu, ele é comprado em uma barraca de souvenirs e depois consagrado, submetendo-o à cerimônia apropriada. Ou seja, não basta a autenticidade nominal para entendermos um objeto. Quem faz nesse caso, pouco importa. E pior, um bulu feito, 100 anos antes do Taguiling e que esteja no museu seria mais ou menos autêntico de um bulu feito para turistas que protegem um celeiro nas Filipinas. Pedro Cortar. Se você está fabricando um bulu e quer proteger a autenticidade do seu bulu, quem que você contrata para registrar sua marca? Se meu Bulu estiver em risco de ser desapropriado, eu posso procurar a Sabiá, registro de marcas, porque aí eles vão fazer a consulta se o meu Bulu, a marca dele está liberada, vão entrar com a papelada toda. Então, para você conseguir desconto, é só você entrar, clicar no link da Sabiá aí na descrição da nossa postagem e usar o desconto NPC10. E aí, para complicar mais as coisas, nós temos formas de arte como a música, onde as tretas sobre o uso e a apresentação ficam mais complicadas
no que diz respeito à autenticidade. Isso se deve à estrutura geral da notação musical ocidental, no qual a criação da obra de arte é um processo de duas etapas, ao contrário da pintura e de outras artes plásticas. Se você ficar em frente, por exemplo, à Mona Lisa do Da Vinci, que está lá no Louvre, não importa muito o que está acontecendo, você vai estar de frente ao próprio trabalho manual do pintor. Por mais que a pintura possa ter sido alterada pelo tempo e pela química degenerativa dos pigmentos, por mais diferentes que sejam os arredores do museu do local originalmente pretendido para a apresentação da pintura, ali sob o vidro, à prova de balas e não reflexivo, você olha para o próprio artefato em si, em sua glória singular e desbotada. Não existe esse encontro direto com a execução de uma obra musical antiga. A obra original de uma partitura é um conjunto de instruções que vão ser realizadas pelos intérpretes. É como uma partitura subdetermina o tom exato de qualquer realização particular. As execuções corretas podem diferir acentuadamente. Já com uma pintura, existe um objeto original, nominalmente autêntico, que pode ser identificado com o original. Nada corresponde a isso na música. Mesmo se a gente pegasse o próprio compositor para executar uma partitura instrumental, então, por exemplo, Chopin tocando seus concertos para piano, a gente não pode restringir as escolhas interpretativas de outros intérpretes, ou definir que para sempre essa execução é a autêntica. A própria ideia de uma arte performática permite aos performadores um grau de liberdade interpretativa consistente com as convenções que governam o que conta como apropriado após a partitura. E aí o mesmo vai valer para quase um monte de coisa, né? Para o teatro, para dança, para outras apresentações performáticas. Durante o século XX, cresceu na música um esforço para entender melhor os sons originais, especialmente no que diz respeito aos instrumentos e à música europeia do século XVII e século XVIII. E isso encorajou as tentativas de executar tal música em instrumentos característicos da época, de acordo com as reconstruções das convenções anteriores que governavam a notação musical e a performance. Essa preocupação com a autenticidade pode ser justificada por um ideal de autenticidade autoral. E se a meta é entregar a obra do compositor como ele fez, faz sentido essa busca. Tocar as sonatas de Scarlatti em cravos do tipo que Scarlatti teria tocado, em vez do piano moderno. Ou também usando um arco barroco sobre a ponte mais plana de um violino barroco para obter mais facilmente a parada dupla exigida das obras de violino solo de Bach. Executar sinfonias de Haydn com orquestras com conjuntos de 100 músicos, como era costume entre os românticos. Essas práticas justificam porque nos remetem ao tempo para uma tradição performativa anterior e, em tese, mais próximas da própria obra. Nesse modo de pensar, o propósito de reconstruir uma performance historicamente autêntica é criar uma ocasião em que soe mais ou menos como teria soado para os compositores, se o compositor tivesse músicos experientes e bem equipados à sua disposição. O entusiasmo com essa ideia levou alguns expoentes desse movimento da música antiga a imaginar que eles têm um certo monopólio ou uma certa superioridade estética na maneira correta de tocar as músicas do passado. Em uma famosa crítica, diz que a cravista Wanda Lowowska disse a um pianista: "Você toca Bach do seu jeito, eu toco do jeito dele." A questão para a teoria estética permanece. Qual é o caminho de Bach, ou o jeito de Bach? Se a questão for formulada somente numa questão de instrumentação, então a resposta é fácil. As músicas de Bach são tocadas autenticamente para o público só e unicamente se elas usarem o cravo do tipo que o Bach poderia ter usado. Mas essa não é a única forma de fazer a música de Bach com autenticidade. Por exemplo, as partituras de Bach muitas vezes podem ser reveladas mais claramente em um piano de cauda moderno do que um cravo. Se a execução autêntica de uma peça musical foi entendida como aquela em que o potencial estético que a partitura pede é mais plenamente realizado, então ir pelo caminho da autenticidade histórica não pode ser a melhor maneira de alcançar esse potencial. Não voltaríamos às produções de peça de Shakespeare com meninos interpretando papéis femininos simplesmente porque era assim que se fazia na época de Shakespeare. Consideramos o potencial dramático desses papéis como idealmente exigindo os talentos maduros das atrizes e descartamos a prática elisabetana de meninos atores como um acidente histórico do clima moral da época de Shakespeare. Ou seja, Shakespeare, se tivesse vivo hoje e fosse também brasileiro, teria escolhido para interpretar uma das suas peças a Fernanda Montenegro ou Adriana Esteves, em vez de chamar o menino que fez o Cebolinha no filme da Turma da Mônica,
porque não faria sentido, né? Perder o potencial dessas duas monstras sagradas em compensação de um jovenzinho. Da mesma forma, as sonatas para piano de Beethoven foram escritas para os maiores e mais altos pianos que Beethoven conseguiu encontrar na sua época. Eu não sei se há dúvida real de que ele teria preferido o concerto de cauda moderno se tivesse tido essa escolha, né? A melhor atitude em relação a essa questão da autenticidade na execução das obras é aquela que dá uma atenção cuidadosa às convenções e limitações históricas que o compositor tinha, mas também tenta fazer fruir esse potencial artístico das obras. Ou seja, incluindo significados implícitos que vão além dos limites sociais e tecnológicos da época. Dessa forma, apenas a autenticidade nominal não é suficiente para revelar tudo o que podemos entender naquela obra. Rodrigo R. de Carvalho, o ouvinte, estava pensando em fraudar uma obra, mas aí ele, ouvindo esse programa, percebeu que o que ele ia fazer não era bom, e aí ele decidiu abandonar esse intento e decidiu que ia apoiar o Não Precisa Copiar para mais pessoas pararem de cometer fraudes e mais pessoas irem atrás aí da autenticidade na arte. Como ele pode apoiar o Não Precisa Copiar? Primeiramente, eu acho que esse ouvinte deve procurar um médico, um psiquiatra, porque se ele está querendo apoiar, porque querendo fazer um negócio desse e depois ele migra para apoiar a gente, assim, é uma dissonância grave. Mas se ele quiser fazer isso, ele pode fazer isso caoticamente, como parece que é a psicologia desse ouvinte que você acabou de criar, né? Através do nosso Pix, nprecisacopiar@gmail.com. Vai lá e manda um Pix pra gente. Ou ele pode fazer de maneira organizada no Catarse. Vai lá, faz uma assinatura. Tem a assinatura sofista pragmática de 5 e tem a assinatura idealista romântica de 20 conto. Mas não só assim, não é mesmo, Rodrigo? O Fagner, por exemplo, ele não contribui financeiramente para Não Precisa Copiar, mas ele pode Caralho, é mesmo. contribuir. Não contribui mesmo. Já tem 8 meses que eu falo que eu vou lá fazer essa merda e eu esqueço. E o Pedro esperou esse momento mágico para poder cobrar. Mas Impressionante. ele pode apoiar pelo menos de uma outra forma, gratuita. Que forma é essa? É uma forma que ele também não apoia, que é Não apoia compartilhando também. o nosso conteúdo, a maneira. A maneira. Como é que é o Pra nome? deixar bem registrado, eu falo com todos os meus alunos em todas as aulas para escutar o Não Precisa Copiar. E essa é a minha rede social, que é a minha Essa é a sua vida em única sociedade. Rede social É a minha única rede original. social no momento. Como é que chama o apoio, esse apoio, Pedro? Esse aí é o apoio socrático kantiano. Isso. Pode fazer o apoio socrático kantiano, compartilhando o nosso conteúdo e fazendo a gente chegar a mais pessoas, contribuindo aí para a elevação cultural do povo brasileiro. Exatamente. Se você acha que a gente deve continuar fazendo isso aqui por dever moral, porque é a coisa certa, é a areté do nosso tempo, faça pelo menos esse apoio aí, siga a gente, compartilhe o conteúdo para espalhar. E principalmente no YouTube, para a gente ver se a gente consegue monetizar. Em contraste com a autenticidade nominal, há outro sentido fundamental do conceito, que é no sentido de agir por si mesmo, e não no sentido de descobrir a autoria. Este é o significado de autenticidade, como a palavra aparece na filosofia existencial, onde uma vida autêntica é aquela vivida com soberania crítica e independente sobre suas escolhas e valores. A palavra é frequentemente usada em sentido semelhante no discurso estético e crítico. Na treta sobre performance musical, embora o termo geralmente se refira à verdade histórica, como falamos agora há pouco, há outro sentido de autenticidade da performance, como, abre aspas para o Dutton, fidelidade ao próprio eu do executor da performance, original, não derivada ou imitação de maneira de fazer de outra pessoa, fecha aspas. O jeito, por exemplo, que a Joelma se comporta nos palcos é particular da Joelma. É uma expressão autêntica da Joelma, não uma imitação, uma cópia de outros musicistas. Aqui, a autenticidade é vista como uma expressão pessoal, sendo fiel musicalmente à voz artística de alguém, em vez de fiel a uma tradição histórica. Da autenticidade nominal, que se refere aos fatos empíricos relativos às origens de arte. O que se costuma chamar de proveniência. Passamos agora a outro sentido do conceito, que se refere menos a um fato específico da história daquela obra
e mais ao valor que obras de arte podem possuir. Vamos chamar esse segundo sentido problemático de autenticidade como autenticidade expressiva. Muitas vezes as discussões sobre autenticidade ignoram o papel do público no estabelecimento de um contexto para uma certa arte criativa ou performática. Para esclarecer a importância de uma audiência em contribuir para o significado da arte, considere o seguinte experimento mental. Imagine os talentos, habilidades, estoques de conhecimento, técnicas, experiências, hábitos e tradições complicadas e interligadas que compõem a arte da ópera. Por exemplo, como ela é apresentada ou incorporada por uma grande companhia de ópera. Na música, a própria música, a história, as dramaticidades, as tradições de encenação, os próprios cantores, os coros, as estrelas internacionais, os canais de distribuição e produção, transmissão, vídeo, streaming, álbuns. E além disso, em torno da ópera existe todo um universo de crítica e erudição. Livros históricos são escritos, departamentos acadêmicos estudam a música, a arte e a técnica de cantar, críticas para os novos elencos e produções aparecem em publicações da mídia. Quando as luzes se apagam para uma apresentação de ópera, a cortina sobe não para um espetáculo artístico isolado, mas por uma ocasião que reúne o trabalho acumulado de incontáveis vidas de talento, conhecimento, tradição e o gênio criativo. Agora imagine o seguinte: uma casa de ópera perde todo o seu público natural. Então a ópera começa ali na Itália, e aí os italianos locais e os outros europeus ali das redondezas param de ir na ópera, os jornais param de publicar sobre isso, os intelectuais param de estudar isso, todo mundo ali na Itália perde completamente o interesse pela ópera. Apesar disso, a companhia continua tendo um grande sucesso. Todas as noites ela consegue encher os salões com ônibus lotados de turistas. Além disso, imagine que, embora essas multidões noturnas, consistindo de pessoas de lugares tão distantes quanto Seul, São Paulo, Pequim, Joanesburgo, Quito, sejam educadas e pareçam se divertir na ópera, para quase todos eles, aquela será a primeira e a última ópera que eles verão. Eles não têm certeza quando aplaudir, eles ficam impressionados com os figurinos, com os cenários, com as cenas de coro em massa, com o canto belo dos sopranos, mas eles não entendem o porquê daquelas coisas. Eles não sabem por que o cenário é daquele jeito, por que o figurino é daquele jeito, por que tem momentos diferentes para aplaudir. Eles não têm o conhecimento que o público daquela ópera tinha no século XIX e século XX. E aí eu pergunto, como poderíamos esperar que o desaparecimento do tradicional afetasse a arte da ópera praticada nessa companhia imaginária? O problema aqui não é necessariamente a perda de bons cantores ou músicos de orquestra. É antes a perda de uma tradição crítica viva que um público tradicional fornece para qualquer forma de arte. É impossível participar desse experimento mental sem chegar à conclusão que, a longo prazo, a arte da ópera ali ia se descaracterizar. Ela ia perder o seu sentido. Certa vez, perguntaram a um dançarino das Ilhas do Pacífico sobre sua cultura nativa, e ele respondeu: cultura é isso que fazemos para os turistas. Mas se for apenas para os turistas, que não têm conhecimento nem conexão com aquelas expressões artísticas, não há razão para esperar que a forma de arte desenvolva todo o seu potencial cultural. Imagina chegar na primeira semana de aula do BI, fazer aquela matéria da antropologia, na hora que a professora perguntar o que é cultura, você meter essa, é aquilo que as pessoas A gente fazem faz dos para turistas. turista. Seria uma ótima resposta também. E aí, então, a gente vai voltar para aquela questão que a gente trabalhou no outro bloco. Por que cargas d'água, críticos, historiadores, colecionadores, curadores de museu investem tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço para tentar estabelecer as origens, no sentido de autenticidade nominal, das obras que eles têm ali no seu contato? Por que isso? Às vezes o motivo pode ser dinheiro, valores de investimento de colecionadores, formas de fetichização, mercantilização, que impulsionam esses interesses. Um ótimo motivo, inclusive, né? Fazer um cascalho. Tal cinismo não é justificado pelos fatos. A autenticidade nominal de um suposto Rembrandt ou de uma escultura supostamente da Ilha de Páscoa pode ser fortemente defendida por seus proprietários que poderão vendê-las a preços exorbitantes. Mas a grande maioria dos artigos e livros que investigam a origem das obras de arte são escritos por pessoas sem nada a ganhar com essa aposta na genuinidade de objetos individuais. E apesar do que eu falei, se você pensar também, essa questão de autenticidade nominal, elas são debatidas muito, não só nessas obras que têm valor, mas também em questão de romances e obras musicais que já estão em domínio público, né? Então, por exemplo, discutir a autenticidade de um certo diálogo de Platão. Ninguém tem nada a ganhar com isso financeiramente. Já intelectualmente tem essa discussão, se esse diálogo é do Platão, se não é, se esse texto é de não sei quem, é de não é, e são coisas
muitas vezes que não vão ser comercializadas, não vão nem ser editadas, né? Não vai ser nem editado em papel para poder vender um livro, vai ser um negócio que é só no nível intelectual, que é do interesse das pessoas saber. O valor da obra não parece ter nenhuma influência. Estabelecer a autenticidade nominal serve a propósitos mais importantes do que manter o valor de mercado de um objeto de arte, já que nos permite entender a prática e a história da arte como uma história da expressão de valores, crenças e ideias, tanto para artistas quanto para o seu público, e aqui reside seu vínculo com a autenticidade expressiva. As obras de arte, além de serem muitas vezes atraentes para nós, são também manifestações de valores individuais e coletivos. A gente pode pensar que estudar uma forma de arte é explorar uma sensibilidade, e que essa sensibilidade é essencialmente uma formação coletiva, cujas fundações são tão profundas quanto a existência social. Até mesmo em grupos culturais muito coesos, aparecem alguns artistas tão originais que eles perseguem visões inesperadamente pessoais dentro de uma linguagem estética socialmente determinada. Dessa forma, o estudo da arte vai ser, em grande parte, uma questão de rastrear certas relações e influências. Isso levanta problemas para as teorias estéticas que sustentam que as obras de arte são apenas objetos esteticamente atraentes. No sentido de serem apreciados sem qualquer noção de suas origens. Se as obras de arte, como o Rodrigo falou, apelassem apenas para o nosso senso estético, formal ou decorativo, não teria muito sentido da gente tentar estabelecer esses contextos humanos e traçar esse desenvolvimento das obras de arte. Não teria porquê. É só você sentar e olhar o quadro e tá tudo certo. E também não faria sentido diferenciar ela de objetos naturais, como flores ou conchas. Mas as obras de arte de todas as sociedades expressam e incorporam tanto as crenças culturais gerais de um povo, quanto o caráter pessoal e o sentimento específico de um indivíduo. E isso explica, em grande parte, embora não completamente, o nosso interesse humano pelas obras de arte. Negar isso seria endossar implicitamente precisamente o conceito de gabinete de curiosidades do século XVIII, no qual fragmentos assírios, conchas tropicais, um pedaço de jade ou meca, geodes, netsuki, isso daqui é o que? Anime japonês? É de Naruto. Netsuki, uma lamparina de óleo ática, penas de aves do paraíso Mas e para isso é um médico. maori. Você pode juntar tudo isso daí nesse esquisito museu que o Pedro vai explicar o que é. Se você não está familiarizado com a história, no século XVIII era muito comum que existisse na Europa esses coisas chamadas gabinetes de curiosidade, que era uma sala onde as pessoas colocavam ali vários trinquetes de outras culturas, outros povos, e as pessoas pagavam para visitar. Não era um museu formal e era um negócio mais, como é que chama? Entendi. Só não tinha o Viajava. status de museu, mas é um museu. Não é porque Era um museu itinerante. é um empreendimento privado, assim, de tipo, o Fagner comprou essas coisas, aí ele vai levando nas cidades para poder ganhar o dinheirinho dele, entendeu? Que aí a ideia aqui, Rodrigo, é porque essas coisas não têm conexão, entendeu? É só pra você chegar e ver. Ah, olha só o Netsuke, a estatuazinha do Oriente, que diferente, que bonitinho. Mas por que isso existe? Qual é a utilidade disso? De onde veio isso? É Para onde foi? descolado da história Entendeu? cultural, só solto. Essa forma de pensar foi rejeitada pelo pensamento contemporâneo em favor de um desejo de estabelecer a proveniência e o significado cultural, justamente porque é nessas relações intra e interculturais entre as obras de arte que a gente constitui um significado e uma identidade mais ampla dessas obras. É por isso que todos esses conceitos de autenticidade se completam na hora que olhamos para uma obra. O que é arte, do nosso querido Leão Tolstói, publicado ali em 1896. Nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que o valor artístico é alcançado apenas quando uma obra de arte expressa os valores autênticos de seu criador, especialmente quando esses valores são compartilhados pela comunidade imediata do artista. Tolstói afirmou que a arte europeia cosmopolita do seu tempo tinha desistido de tentar comunicar qualquer coisa significativa para o seu público, em favor de uma diversão e talvez manipulação genérica. Onde, como Tolstói traçou a linha entre a arte que é falsamente sentimental e manipuladora, por um lado, e sinceramente expressiva, por outro, tem sido muito discutido. Mas é impossível que essas categorias sejam totalmente descartadas, pelo menos no vocabulário crítico e conceitual. É mais do que simplesmente qualidade formal que distinguiria, segundo o Tolstói, o filme novo do Velozes e Furiosos ou uma cantora pop qualquer
das páginas do próprio Tolstói ou a música e dança tradicional, clássica e etc. Esses últimos são concebidos de uma forma que os primeiros não podem ser. Há neles um desdobramento pessoal que está ausente de muita arte de entretenimento popular e praticamente de toda aquela voltada para a publicidade comercial. E eles não deixam de ser divertidos por isso, né? Ou seja, ouvinte, a autenticidade expressiva é extremamente relevante na hora da gente olhar e compreender uma obra de arte. Ela carrega junto de si aquela questão da autenticidade histórica, que a gente mencionou antes, aquela questão da autenticidade tradicional, que a gente falou lá nos Bulus, e ela completa o sentido de autêntico. Ela expande esse sentido e dá para gente uma percepção mais profunda das obras que nós, enquanto humanidade, criamos. Indicações, Pedro Cortar. O que a gente vai indicar? Tem o American Fiction, esse filme que Esse saiu filme é aí. bom, pô. Esse filme é bom. É um filme maravilhoso. Sobre Ele quê? é um filme que Eu não vi, não. tá concorrendo. Anastácia chegou com uma flauta aqui agora. Ela ouviu que o episódio era sobre autenticidade Tá na tocando, arte. né, amor? Aí você tá querendo questionar a autenticidade expressiva da menina. Exatamente. Ela toca sem nenhum apego a nenhuma escola De artística pensamento, tradicional. Tá querendo exatamente. fundar uma escola, pô. No fundo ela tá criando uma nova. Você não aprendeu nada nesse episódio, Fagner Concolato. O American Fiction é um filme de um escritor americano que tá meio que no limbo, assim, não consegue publicar mais nada. Escreveu um livro, mas o editor não gosta. E ele vê outros escritores fazendo sucesso com umas paradas que são, pela percepção dele, muito ruins. O Fagner tá querendo dar voltas para não falar sobre o que é o filme, que é sobre uma crítica ao identitarismo. Porque o filme, os autores identitários negros, eles são criticados pelo personagem principal. Ele acha que a literatura deles tá só explorando a questão negra e não discutindo com profundidade os personagens. Ele fala que essas literaturas não têm essa parte literária forte, é só uma... Não tem profundidade, exatamente. E aí ele resolve, de sacanagem, escrever um livro raso com essa característica da questão identitária e da discussão. Com vocabulário hiper exagerado, abordando temáticas sociais clássicas. E aí o livro estoura. O livro estoura e ele fica famoso por causa do livro que ele odeia, que ele acha um... E aí todo mundo só quer saber desse livro, entende? Exatamente. Vou ver então. Indicação do Não Precisa Copiar. Eu mesmo vou ouvir essa indicação, vou acatar essa indicação. Eu tenho um livro do Ferreira Goulart, né, que é um grande crítico literário brasileiro, que se chama Argumento contra o Fim da Arte. É um livro sinistro que discute muito dessas coisas que a gente discutiu aqui, sobre o que é arte, se a arte ela é ilimitada, se pode definir, se não pode, como é que funciona a linguagem da arte. É um livraço. Você ia indicar Eu ia indicar a novela cubana, Caras e Bocas, que tem o macaco pintor e o cara que excelente, fica excelente. falando que isso não é Kubanacan, não? Não, é o mesmo... É o Pasquim, né? Marcos Pasquim, mas é Caras e Bocas. Eu vou indicar a história que a gente usou de exemplo aí do Han van Meegeren, que é sensacional, cara. O cara, ele era um pintor, ninguém tava nem aí para as pinturas dele, aí ele começou a falsificar pinturas do Vermeer, começou a vender, ganhar dinheiro. A Holanda foi invadida pelos nazistas, e os nazistas, caso você não saiba, ouvinte, eles eram extremamente estéticos. Então, eles tinham uniformes que eles mandaram fazer bonitos, ele tinha as coisas da arquitetura, que eles tinham essa ideia de que a estética era socialmente, politicamente relevante. E uma coisa que eles faziam era roubar obras de arte das casas das pessoas que eles perseguiram. E o cara que estava trabalhando lá na ocupação da Holanda, ele começou a pegar obras de arte com esse cara que era um fraudador. E ele pintava tão bem, tão bem, tão bem, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi libertada, ele foi julgado como colaborador por vender obras de arte para os nazistas, o que é uma questão curiosa, né? Você pararam para pensar na dimensão ética disso? Imagina você se negar a vender uma obra de arte para o nazista e, ao mesmo tempo, imagina você enriquecer com o dinheiro dos nazistas, né? Um dilema ético perturbador. E aí ele teve que pintar no tribunal para mostrar que ele era capaz de fazer um Vermeer idêntico e que era impossível de você determinar de quem era.
para poder não ser acusado de colaboração e não ser condenado à morte. Surreal essa história. Procura aí algum vídeo aí no YouTube que sempre tem de alguém contando. Tem um filme que eu queria ver também, Caçadores de Obras-Primas, que é sobre justamente isso aí que você está falando, Pedro. 13 especialistas de obras de arte de vários países se juntam para tentar resgatar obras que foram roubadas pelos nazistas. George Clooney, só elenco muito bom. É isso? Mais alguma indicação, Fagner? Não, eu só pensei do filme novo aí, da novela. Fantástico. Pedro, qual é o nome do texto que você se baseou? Falou. Chama-se Autenticidade na Arte. É um artigo do Denis Dutton, ou se ele for francês, igual o diretor de Duna, do Denis Dutton. E é um artigo que eu recomendo para quem não tem hábitos de ler coisas. Por exemplo, se você for aluno, quiser fazer faculdade um dia, se você tiver interesse em ler alguma coisa de filosofia, é um artigo pequeno, 6 páginas só. Tem na internet aí. É uma excelente leitura, bem simples, bem direto, bem cheio de exemplos, o que é bom. Tive que pesquisar muita coisa para ver com meus próprios olhos e ouvir com meus próprios olhos que eu não conhecia, porque eu também sou um ignorante, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, já decidimos isso aí em outro episódio. Foi no do Stuart Mill, não, foi no do utilitarismo, que nós somos Exatamente. bestas chafurdando na lama. Somos como os porcos. Então é isso, querido ouvinte. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.